Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje vai mostrar a entrevista concedida de manhã ao Boca do Povo, programa Boca do Povo, pelo governador Reinaldo Azambuja. Responde perguntas mais ou menos baseadas no debate de ontem à noite no Media Max, onde sobrou muito pouco tempo para proposta. Aliás, esse negócio de proposta é só cobrança, né? Porque ninguém, em verdade, quem está assistindo o programa não acredita em proposta, né? Acredita mais naquilo que, na realidade, em realidade está circunscrita às agressões verbais, né? Foi o que a gente viu ontem na televisão. Eu não digo lamentável porque é o espetáculo, né, do debate. É exatamente o que interessa no debate, é exatamente a capacidade do debatedor em responder, em questionar o adversário. E ontem o que sobrou foi porrada para os dois lados, né? O filho do juiz, porque foi ao presídio conversar com o André, o Gideão, né, que é sobrinho do juiz, que foi funcionário da Justiça Federal e terminou surrupiando lá 11 milhões de reais que o Reinaldo culpa o juiz, que se desculpa, né, mostrando que não foi indiciado pelo desaparecimento do dinheiro, e sim o sobrinho que era o responsável. E aí a prisão do filho, né, ficou em família, hein? A briga ficou em família, filho. Por falar em filho, o filho do Bolsonaro terminou ganhando a cena política da semana com um vídeo que ele gravou há 4 meses atrás. No vídeo ele fala da facilidade que o Poder Executivo tem de se livrar, né, de dominar os outros poderes através da força. Quando ele claramente chega à conclusão que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Se ele estava falando lá da possibilidade do Supremo impedir a eleição do pai dele, caso alcançasse 50% mais um, caso vencesse já a eleição no primeiro turno, porque a declaração foi feita 2 ou 3 meses antes da eleição. É claro que aquilo ali parecia uma bravata, né? Mais uma bravata. Mas você pega a rede social, você vai notar que há uma legião enorme de pessoas que terminam apoiando aquilo que foi dito. Que pode, à primeira vista, não representar muita coisa, né? Basta um soldado lá e remete esta observação do filho do Bolsonaro
Um episódio que marcou bem na minha... Aqui, ó. Foi no início da democracia espanhola, logo depois da queda de Franco, ou da substituição de Franco pelo Império, pela monarquia espanhola, que um oficial das Forças Armadas, acompanhado de 2 ou 3 soldados, invadiram o plenário da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, e suspendeu a sessão. Tomou o parlamento. Não está fechado. Houve, né, a reação do próprio parlamento, a reação do rei, do primeiro-ministro, da classe política e tal, e sufocaram, né, o golpe que estava sendo dado sem autorização das Forças Armadas. E é o perigo, né? O perigo é esse. Aconteceu na Espanha, que é um país politicamente muito mais, eu não diria civilizado, mas muito mais que convive há muito mais tempo com a democracia. Aconteceu um caso desse. Depois de uma transição pacífica do regime ditatorial para um regime democrático. Agora imagine que lá na Espanha, que é um país calmo, né, tal, a Europa. Agora imagine o que pode acontecer num país de latino-americano de sangue quente. O povo apoiando, né, medidas duras contra os programas de esquerda. Aparece o filho do presidente da República, porque para mim já não resta a menor dúvida, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro vai ser presidente da República. Alguém tem dúvida aí? Não tem. Não existe olho, não existe fraude, não existe nada que impeça dele chegar à presidência da República, até porque ele vai ter voto de sobra. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul já passou dos 70%. Na região leste, região sul, região sudeste, e até no nordeste ele já está invadindo, né, os redutos petistas do Haddad, para somar uma vitória geral no país. Então ele realmente vai ser o presidente da República dentro de uma proposta ética e moral, e tendo, né, muito conteúdo de conservadorismo, de extrema direita, de atavismo político, que recebe o apoio do povo, né? Povo que apoia a pena de morte, povo que é contra o aborto, o povo que é a favor de andar com arma na cinta, o povo que é a favor da escola sem partido. O discurso do Bolsonaro é um discurso de ocasião, quer dizer, o discurso dele colou naquilo que a população hoje mais quer, depois de 13 anos de PT e de 3 anos de MDB com Michel Temer. Quer dizer, não há povo que resista na paz e na tranquilidade. 14, 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos de um único governo. A democracia pressupõe o revezamento, né? Lá nos Estados Unidos há um revezamento natural. 8 anos os republicanos, 8 anos os democratas, e vai levando, né? Cada mudança de governo
mais fortalece os sentimentos do Estado democrático de direito nos Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, entrou na onda latino-americana de governos de esquerda e de governos populistas e que terminam criando um projeto de poder para substituir exatamente o regime de revezamento democrático. Aconteceu no Equador, aconteceu na Argentina, que já caiu, né? Está acontecendo na Venezuela, na Bolívia, sem contar naturalmente Cuba, né, que é um país declaradamente e assumidamente comunista, ao contrário da Venezuela, que finge que é democracia. Agora, eu queria que você prestasse atenção e me ajudasse e me corrigisse se eu estiver errado. Eu acho que o Bolsonaro já ganhou a eleição. Então não se faz o que está acontecendo hoje em matéria de violência. E para mim, uma das maiores violências foi essa declaração do Bolsonaro, filho, a declaração de um tal de Girão, um general que se elegeu deputado federal lá pelo Rio Grande do Norte, de prender ministros do Supremo Tribunal Federal, empichar ministros, interferir em outros poderes, representa uma violência embrionária que pode descambar até para agressão física e descambar inclusive para atos irrefletidos, né, de ação subversiva. O filho do Bolsonaro fala que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. E se orientado por esta observação, por essa conclusão do filho do Bolsonaro, um cabo e um soldado aventureiros, fanáticos, resolvem fechar o Supremo Tribunal Federal? Pode ir lá. Não, o meu capitão mandou. Tal. Até ele entender que não é por aí, muita coisa já pode acontecer. Vai o cidadão, resolve fechar o Congresso. Já tentaram isso. Aqui no Brasil mesmo já tentaram os intervencionistas, numa sessão da Câmara dos Deputados, tentaram impedir a sessão normal, interromperam a sessão, invadiram o plenário da Câmara, assumiram a mesa diretora. Foi um rebuliço, aconteceu há uns 2 anos atrás. Se esse pessoal resolve fazer isso, vai lá e... Se o pessoal que acha que eu sou comunista resolve me impedir o meu programa lá na rádio ou aqui, vem aqui, com um revólver na mão, o que eu vou fazer? É preciso, gente. Porque o que está acontecendo aí não é mais euforia da campanha. Porque não há bolsonarista, não há brasileiro que não esteja convencido da vitória do Bolsonaro. O que está acontecendo já é uma preparação para a intervenção desses grupos no governo que vai vir. Isso é preciso tomar muito cuidado. Estou recebendo aqui dezenas de ameaças. Olha, tem um aqui, cidadão dizendo que
cidadão dizendo que viveu o tempo da ditadura e que não sofreu nada na ditadura, nem a família dele. E termina dizendo, e se cuida que vai voltar. É preciso, e o Bolsonaro tem tido um comportamento bem atualizado com relação a isso, que tem desfeito, né, essas bravatas, tanto do filho dele como do vice dele. Mas pode chegar um momento em que ele não consiga conter nessa ansiedade do grupo fanático, né? Porque tem o grupo, o Bolsonaro, ele tem hoje um apoio quase que unânime do país. Apenas algumas resistências, alguns bolsões que vão se desfazer até o domingo, quando ele será líder de uma das mais acachapantes vitórias de oposição neste país. Há uma previsão de 70%, quase 80% dos votos do Brasil. Então, não vai ser apenas o liberal que está com ele, não vai ser apenas o militar que está com ele, o intervencionista que está com ele, é praticamente a nação inteira. Vai ser difícil para ele controlar isso, né? Os anseios e os pleitos de cada um. Por exemplo, ele defende o Bolsa Família, já defendeu, já disse que vai recadastrar para tentar aumentar o valor da Bolsa Família e tal. Mas há setores dentro do bolsonarismo que não aceitam o Bolsa Família. Não aceitam de jeito nenhum. Eu falo isso porque eu acompanho. Eu leio, eu passo metade do meu dia lendo, né, o Facebook, o WhatsApp, a manifestação do eleitor, para saber, para sentir, né, qual é o pleito, quais são as reivindicações dos grupos de apoio. Cada grupo que apoia o Bolsonaro tem uma proposta, né? Uns defendem a revogação do Estatuto do Desarmamento, outros defendem a escola sem partido, outros defendem pena de morte, outros defendem mil coisas, né, que se defende. Uns defendem abertamente a volta dos militares, colocando o Bolsonaro quase que como títere, né, de movimento intervencionista. E há aqueles que são contra a eleição, não se conformam com o processo eleitoral. Eu tenho visto aqui, estou acompanhando, estou preocupado, né, porque eu sou defensor intransigente da democracia. Não é essa democracia que o Haddad fala, que o PT fala para tentar contestar o Bolsonaro, não. Eu sou a favor da democracia que existia antes do PT, da democracia que existia antes do golpe de 64. A democracia que, mesmo sendo um regime corrupto, um regime ruim, eu não conheço nenhum melhor que a democracia. Marcos Taguti, boa tarde. Bolsonaro, presidente, para dar um jeito nos corruptos que só vêm matando o povo brasileiro. 14 anos de destruição do Brasil. Queremos que mude o Código Penal. Chega de leis para beneficiar e proteger bandidos e políticos corruptos. Queremos saúde, educação e segurança pública com qualidade. Ô Marcos, todo mundo deseja que você ganhe. Você não é exclusivo em desejar isso aí. E todos nós torcemos para que o próximo presidente da República, o Bolsonaro, que é o candidato favorito, faça exatamente isso. Porque isso que você prega aí é a base da democracia. É o cumprimento das leis.
da Constituição. É o que eu falava aqui, eu não acredito em outro regime que não seja democrático. Porque só no regime democrático é possível acontecer isso aí. Como é que você vai prender político corrupto? Você vai prender político corrupto não é porque o coronel acha que ele é corrupto, não. Não é porque eu acho que ele é corrupto, não, porque ele é comprovadamente corrupto. E você comprova isso através do Estado Democrático de Direito. Porque a ditadura, por exemplo, não quer nem saber. Ditadura, alguém dedou, já vai lá e prende. O julgamento é sumário, como aconteceu em Cuba. Milhares de inocentes morreram em Cuba, na implantação do comunismo castrista lá. Por quê? Porque não havia um julgamento sério, com contraditório, com direito a contraditório, não. Vai chegando e vai matando. Fica por conta dos erros, dos percentuais de erro, né? Ah, matou, morreram 100, 50 eram inocentes, 10 eram inocentes e tal. A lei foi feita exatamente para punir o culpado e não para incluir no rol dos culpados pessoas inocentes. Então, pleno acordo com o que você fala aí. Mas não é só o Bolsonaro que é qualquer presidente, aliás, o presidente é quem menos faz, né? O presidente simboliza ali, referência. Quem vai fazer é o Congresso Nacional, quem vai fazer é o Poder Judiciário, é o Ministério Público, são as Forças Armadas. É o conjunto, né? Não é o presidente, não vai ser o tirano, o ditador, ele vai mandar fazer, não, ele vai ter que obedecer à lei. E não pense você que mesmo com todo o apoio, né, da população, o Bolsonaro vai se transformar num tirano, não. Ele tem dado demonstração de que tem a cabeça no lugar. Vai administrar o país com responsabilidade e com obediência à Constituição e às leis do país. Ele pode até mudar a lei, pode até mudar dispositivos constitucionais, mas tudo democraticamente. Tudo de acordo com o Congresso Nacional, tudo de acordo com o Poder Judiciário, porque senão, o Taguchi, ele não governa. Rompante e bravata não governa. Ele tem que ter capacidade de articulação política, e já está começando a mexer. Falou, por exemplo, que não ia fazer acordo com nenhum partido, mas está fazendo acordo com a Frente Parlamentar Agropecuária, com a bancada do boi, que é uma das maiores bancadas, que é o maior partido que tem dentro do Congresso Nacional. Vai ter que fazer. Ele vai ter que aprovar leis, vai ter que aprovar algumas leis que o povo não vai gostar. Então ele vai ter que compor leis que o povo não vai gostar, como fez o Temer na reforma trabalhista, que desagradou toda a classe trabalhadora. Uma lei impopular. Teve que compor com o Congresso. Se o Bolsonaro vai ter que tomar medidas duras, ele vai ter que ter apoio do Congresso Nacional. Quando eu falo medidas duras contra aqueles que o apoiam, né? Tem setores da economia, do mercado financeiro, por exemplo, todo apoia o Bolsonaro hoje, que naturalmente vai ter que passar, né? Que vai ter que ceder parte, né, de suas benesses para compor, né, a governabilidade, sobretudo na área econômica. E ele vai ter que
apresentar leis, projetos de leis duras, impopulares, e vai ter que ter um Congresso ao lado dele, porque se não tiver, não aprova. E se a medida não é popular, a população não vai para a rua para pedir para apoiar, não. A população só vai para a rua para pedir para apoiar leis que beneficiem a população. Por que eu vou para a rua defender uma lei que é contra mim? Não vou, ninguém vai. Ninguém vai. Então é preciso que... E eu estou sentindo que o Bolsonaro está caminhando certo. Tem procurado controlar, né, o ímpeto de seus seguidores, sobretudo dos mais fanáticos, e tem procurado mostrar, né, que vai fazer um governo afinado com todos os poderes. Não adianta o filho dele ameaçar que vai fechar o Supremo Tribunal Federal, porque isso é bravata, não vai conseguir. Ele pode até conseguir apoio popular para isso. Mas aí foge completamente o objetivo da eleição. E não é isso que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo no Bolsonaro é que ele quer ser governo, ele quer governar. Ele quer escrever o nome dele na história, como governo democrático e não como um tirano. E não como um ditador, porque se ele resolver, bom, agora eu quero ser ditador, é claro que no primeiro momento ele vai ter o apoio praticamente da população inteira, mas vai ter muitas reações. Porque ele está tendo apoio de muitos democratas. Ele não está tendo apoio apenas dos inimigos da democracia, não. Os intervencionistas estão apoiando ele. Aqueles que não querem eleição estão apoiando ele, porque, entre os outros, ele deu o melhor, né, para o projeto dos intervencionistas. Então, gente, o que eu coloco aqui é exatamente a preocupação de um cidadão que já viveu muito tempo, né? Já vivi 76 anos, um pouquinho mais, e que já passou por várias experiências, desde a ditadura de Getúlio Vargas, a ditadura militar, os rompantes do governo Jânio Quadros, do governo do Collor de Mello. Agora, com relação ao PT, ao governo do PT, eu não sou petista, não, já fui. Eu não sou mais. Todo mundo sabe minha filiação e sabe por que eu deixei o PT. Porque eu esperava que o PT fosse fazer um governo de centro. Porque eu esperei que o PT fosse fazer aquilo que o povo espera que o Bolsonaro faça, que é um governo limpo, um governo sem corrupção. E o PT não fez. Agora, tem que se reconhecer que o governo do Lula foi um governo bom. Do ponto de vista da economia, foi um governo bom. Errou, favoreceu a roubalheira, está pagando por isso. Mas foi um governo bom, do ponto de vista de atender, tanto que conseguiu levar o candidato dele, mesmo na cadeia, conseguiu levar o candidato dele para o segundo turno. Então, o que é tem que ser dito. Não foi um governo ruim. Foi um governo que atendeu a expectativa daquele momento. Foi um governo que elevou o PIB, um governo bom para a economia, e não caiu por causa disso. A Dilma caiu porque fracassou na política econômica. Mas essa é outra história. Nossa preocupação hoje é com essa euforia, né, da eleição do Bolsonaro, e que o governo, e a preocupação é que o governo do Bolsonaro comece no dia 1º de janeiro de 2019 e não comece já agora, né? Totalmente antes da posse. O governo começa depois da posse. Ele controlando, ele com as rédeas do poder na mão, para evitar que aventureiros, né, intervencionistas, aventureiros e outras coisas aí que não tem nada a ver com democracia,
termina assumindo o poder no país. Osman Carlos Sérgio Cruz, por causa da instabilidade política, ao longo de 126 anos de história republicana, o Brasil teve até hoje 34 presidentes, onde alguns foram depostos, outros sofreram impeachment, outros foram ditadores. Em verdade, Osman, o Brasil viveu uma ditadura seguida quase até 1930. Os governos havidos, no início da República, foram governos tiranos, governos eleitos através da fraude, pura fraude, e dos interesses de grupos minoritários, mas com muita força. Tivemos aí a política do café com leite, quando elegia um governador de Minas e um governador de São Paulo, governador de Minas, um presidente de Minas e um presidente de São Paulo. Tivemos o início da República, que foi frustrante, com o golpe de Deodoro, depois o golpe do Floriano, e Getúlio veio na Revolução de 30 para restabelecer a democracia no Brasil e ficou 15 anos no poder autocrático, uma ditadura civil declarada, principalmente depois de 1937, com a decretação da Polaca, que foi o Estado Novo. Depois nós tivemos a ditadura militar, foram 21 anos de ditadura assumida também. Então não... Taguchi. E o nosso Estado, com esses dois candidatos, até agora eu não vi ninguém falar sobre os impostos que estão matando os empresários e deixando os pais de família desempregados. O que você acha sobre essa nossa carga tributária? Teriam reduzido o ICMS, COFINS, do diesel, nesses primeiros 12 meses de 2019? Eu não sou, apesar de economista, eu acho que a economia, ela deve ser uma coisa de iniciativa privada. O governo tem que dar as normas e administrar a sua própria economia. Eu sou contra esse sistema de tributarismo, de qualquer coisinha vamos criar um imposto, qualquer coisinha vamos aumentar o imposto. Quando na verdade o que devia ser feito, e nisso eu concordo com o Bolsonaro, não sei se ele vai fazer isso, era reduzir o tamanho do Estado, reduzir as despesas do Estado, reduzir os tributos do imposto. Porque à medida que você reduz o imposto, você aumenta a capacidade produtiva, você aumenta o número de empregos, como é feito nos Estados Unidos. Reduz-se o imposto para impor medidas econômicas de efeito social, para atender o povo, a população. Qual é a medida de efeito social mais interessante e mais almejada? É abrir vaga no mercado de trabalho. Então, eu não vejo nada demais, de impossível de se fazer. O problema aqui, você tem que entender, nós temos que entender, é a corrupção. Corrupção, as benesses, as sinecuras, Sinecuras, coisa que se cria. Por exemplo, não tenho nada contra o Poder Legislativo. Mas um deputado estadual ter 25 assessores, ganhando acima de R$1.000 cada um, é brincadeira. Um deputado federal ter 30, 40 assessores, ganhando 4, 5 mil reais cada um, é um absurdo. Qualquer repartição que você seja no estado, no município, na União até menos,
Mas estados e municípios, você vai, qualquer repartição que você chega, tem 4 ou 5 funcionários. Quando precisar apenas de 1 ou 2. E o governo, a maquininha de concurso público do governo continua funcionando. É concurso público, tem até programa de televisão e programa de computador para gerir os concursos públicos, uma verdadeira indústria nesse país. Então é preciso que um governo que vai entrar aí tenha autonomia e apoio popular para fazer reformas, né, profundas, reduzir esse número de empregados, né, é demais. Mesmo reduzir o número de concursos públicos. Não, está faltando funcionário aqui, está faltando não sei o que acolá. Você vai fazer concurso nas áreas onde precisa fazer concurso. Para polícia, concurso para professor. Acabar um pouco com a cabidagem, né, com o cabide de empregos que tem por aí, e você já resolve parte dos problemas do Brasil. E o que é mais interessante, reduzir imposto. As pessoas não podem... Eu estou vendo aqui já no Correio do Estado de hoje, que o prefeito Marquinhos Trade tem um projeto para cobrar imposto da coleta seletiva do lixo. Está aqui, ó. Está aí na capa. É a manchete. É a manchete de hoje do Correio do Estado. Coleta de lixo, seletiva de lixo, poderá ser cobrada. É isso aí. Então, eles vão inventando o jeito, né? Tudo e qualquer coisa que você faz, o administrador cria um imposto novo. Por quê? Para não mexer na caixa de marimbondo. Para não mexer onde devia mexer. Daqui essa minha secretaria aqui tem um secretário, tem um subsecretário. Para que o subsecretário? Secretário adjunto, para que o secretário adjunto? Superintendente, não sei, para que o superintendente? Tem que ver isso aí. Fazer uma reforma administrativa séria, reduzindo o número de ministérios, como é previsto, o Bolsonaro prevê isso, mas reduzindo também, não adianta nada você reduzir o ministério, pegar o pessoal que está no ministério e colocar no outro. Porque a despesa mais drástica que existe, e que mais compromete, é a despesa com recursos humanos. Tem que dizer isso. Então o governo tem que encarar essa realidade. Se não vai encarar isso aí, não adianta querer mudar. Vai passar o verniz aqui, verniz por lá, não vai resolver. Bom, muito obrigado pessoal que ligou aí, que já mandou suas mensagens e tal. Não vai dar tempo para rodar a entrevista do governador. Eu acho que está todo mundo esperando exatamente a reapresentação dessa entrevista concedida na manhã desta terça-feira ao programa Boca do Povo da FM 101.9 Difusora Pantanal. Entrevista com o governador Reinaldo Azambuja depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. No primeiro turno das eleições, mais de 117 milhões de eleitores foram às urnas. Desse total, 6% votaram nulo. Neste caso, a pessoa optou por anular o voto ou digitou um número incompatível com o cargo e apertou a tecla confirma.
Vale ressaltar que a urna avisa que aquele voto será nulo. Por isso, a Justiça Eleitoral chama a atenção para o seguinte fato: o seu voto só pode ser anulado por você, mas ninguém pode fazer isso. Portanto, não acredite em mensagens que circulam pela internet dizendo que foi a Justiça Eleitoral que anulou esses votos. Isso é falso. A confiabilidade do processo eleitoral brasileiro é resguardada por auditorias, testes e perícias. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Costumam dizer que só mudamos de endereço. Talvez seja porque reconhecemos esse mesmo sentimento em outras mães, principalmente no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos nossos pequenos. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano e convide outras mães para doarem também. Qualquer quantidade é importante. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. Voltando com o programa Sérgio Cruz, PDVMorena.com, e vamos direto à entrevista do dia, concedida ao programa Boca do Povo do Pedro e Paula, na FM Difusora Pantanal. O entrevistado é o governador candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja. Nós estamos recebendo aqui Sua Excelência o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Bom dia, governador. Bom dia, B, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes aqui da Difusora Pantanal. Prazer, obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre o governo, sobre as ações, as entregas e principalmente sobre o nosso programa de governo. Reta final, aí praticamente há 5 dias, 6 dias das eleições. Estou muito grato ao primeiro turno, já disse a você aqui, agradecido pelo apoio de mais de 576 mil votos que eu obtive no primeiro turno, e agora 1 contra 1, né? O primeiro turno era 5 contra 1. Então agora é um pouco diferente, é proposta, é ações, o que a gente pensa para o Mato Grosso do Sul, as ações de um governo, B, que enfrentou dificuldade. Nós pegamos o pior momento do país na crise econômica, tivemos que tomar atitudes duras, até impopulares, para não deixar Mato Grosso do Sul quebrar, como 20 estados hoje estão quebrados. Eu fui em Paranaíba no sábado e encontrei ali um grupo de professores, Minas Gerais é ao lado ali, e que vieram numa conversa comigo, dizendo que eles estão há 2 meses sem receber salário, Minas Gerais. E aí você vizinho nosso. Vizinho do Mato Grosso do Sul. Então eu vejo assim, realmente governar você tem que tomar atitudes, até amargas, para não deixar o Estado sucumbir. Eu acho que as reformas administrativas, que diminuiu secretarias, previdenciária, teto de gasto aos poderes. Hoje os poderes aqui são regidos por um teto de gastos. Isso equilibrou as finanças estaduais e dá possibilidade, além de cumprir com obrigações, porque salário é obrigação, mas investimento. Se você percorrer o Mato Grosso do Sul hoje, nas 79 cidades tem a presença do governo com investimentos que são importantes. Aqui mesmo na capital, ontem o prefeito Marquinhos falou, não sei se você acompanhou, Acompanhei. Falou, olha, quero agradecer ao governador, porque todas as obras que estão andando aqui têm a parceria do governo do estado. Então isso é bom, porque a gente constrói uma parceria com as cidades e são obras estruturantes, são ações que a gente faz conjuntamente que acabam ajudando a melhorar a vida das pessoas. Governador, o senhor foi, quando deputado federal, foi parceiro, né? Aliás, tem uma declaração do Bolsonaro sobre a convivência de vocês no parlamento, de que
vocês tinham uma convivência muito boa. Ontem, o deputado Dagoberto Nogueira, do PDT, disse que o Bolsonaro não serviria para ser prefeito de Jaraguari. O senhor concorda com esse tipo de colocação feita pelo deputado federal Dagoberto? De forma alguma, né, B? Eu inclusive falei no debate ontem, eu acho um desrespeito, né? É uma pessoa que está colocando o nome e que tem tudo para ser o presidente do Brasil. E eu falei das contradições, né? Existem algumas contradições. O PDT é um partido de esquerda, que pediu a cassação do Bolsonaro já e anulação das eleições no primeiro turno. Você viu que agora eles entraram. Aí o adversário nosso, o juiz, vai para o Rio de Janeiro, fica 2 dias de plantão na porta da casa do Bolsonaro, não consegue nenhuma foto. E eu tenho o áudio ali, o vídeo que vocês acompanharam. Primeiro ele agradecendo os votos no Mato Grosso do Sul, desejando boa sorte. Depois ele gravou um outro vídeo elogiando o serviço do DOF, o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, dizendo que é a melhor polícia de fronteira do Brasil e que ele quer levar esse serviço às fronteiras de todo o Brasil, que é um exemplo de polícia que faz de fronteira. Então as contradições é aquilo que a gente fala, na política tem hora que você tem que tomar posição. Ele tomou uma posição, mas o partido pede a cassação dele. Aí o deputado eleito fala que o candidato nosso a presidente da República não tem nem competência. E não é verdade. Ele tem o apoio de grande parte da maioria dos brasileiros. Ele disse que o MDB era uma quadrilha e na segunda-feira após a eleição manda o filho ao presídio visitar o juiz. Então são contradições, é de difícil entender. E eu perguntei ontem, falei, o senhor sempre defendeu o fim dos privilégios e dos penduricalhos no judiciário. Só que defendeu agora, depois de aposentado. Porque quando você era da ativa, você recebia o auxílio aluguel e tinha casa própria. Recebia mais 3 penduricalhos e nunca pediu para cancelar. Então, depois que aposentou e que incorporou os benefícios, agora vale para os outros, para ele não. Então, na política não tem que ter contradições. Eu acho que as questões, e é muito claro, onde estava lá o presidente do PSL, o Rodolfo, e estava o coronel Davi, o PSL desde o primeiro turno foi coligado com a gente, fazia parte da nossa coligação. Agora, todo mundo hoje quer pegar carona, né, na popularidade, mas eu não tenho dúvida que o vídeo que ele gravou, e ali está bem claro, mostra de que lado ele entende que é melhor para Mato Grosso do Sul. Até pela sintonia, ele falou ali, fomos colegas deputados, a gente sentava muito junto, conversava muito, porque ele morou em Neuac 3 anos. Certo. E a gente falava muito sobre Neuac, sobre Mato Grosso do Sul. Nós homenageamos aqui na retirada da Laguna, fizemos ali uma homenagem. Então eu acho que está muito claro o posicionamento ali de que lado o presidente. E é um antagonismo, né? O partido que pede a cassação dele é um partido de esquerda, que o Lupe, você sabe, ele é o vice-presidente da Internacional Socialista. Ele é o vice. Então eu acho que... Mas a decisão é do eleitor, né? A gente tem que ter esse discernimento aí para deixar a liberdade do eleitor escolher. Governador, esses dias falaram sobre a ponte. Aliás, ontem no debate do Mídia Max, transmitido aqui pela nossa emissora, falaram sobre... o Correio do Estado publicou sobre as obras da ponte, que o principal ponto de partida da rota bioceânica. Por que está parado? O DENIT, né, que é o responsável, não sei se você viu um pronunciamento ontem do presidente Michel Temer com o presidente do Paraguai. Não vi. Ele está na imprensa hoje de manhã. Eles trocaram ontem uma fala e ali o Temer se comprometeu. Ali é aquela coisa do DENIT, né? Demorou para fazer a licitação, porque quem tem que licitar a ponte é o DENIT, que é o Departamento de Infraestrutura e Transportes do Brasil. Mas já o próprio presidente Michel Temer falou do compromisso. O dinheiro está alocado no orçamento da União. A bancada federal do Mato Grosso do Sul colocou os 80 milhões para a construção da ponte sobre o Rio Paraguai. E o Paraguai já começou a obra. Ontem a imprensa noticiou, você acompanhou, já o início das obras que liga Carmelo Peralta, Marechal Estigarribia. E ali é um eixo, né? Só que Murtinho já não é só a ponte, né? Nós estamos ali com um porto que reativou, que é aquilo que eu falei ontem, do nosso programa que nós fizemos para potencializar as exportações. Hoje sai por Murtinho esse ano
mais de 12 milhões de sacas de soja. Isso é muita coisa. Corumbá e Ladário também. E tem 2 terminais portuários privados que estão sendo montados em Murtim. Então ali vai virar um local de levar as riquezas e trazer as riquezas. A bioceânica ela vai ser realidade, B. Tanto a rodoviária como a ferroviária, não tenho dúvida disso. E isso é um avanço de logística para o Mato Grosso do Sul enorme. Nós vamos ter muito mais competitividade para escoamento das riquezas produzidas aqui no nosso estado. Eu quero que o senhor mande um abraço para o Caetano e para a Vavi, que estão ouvindo a sua entrevista em Amsterdã, pela Rádiosnet, sintonizados aqui na 101.9, inclusive reclamando que lá está 8 graus a temperatura. Armando, mandar um abraço a vocês aí, sucesso Caetano. aí, Caetano. Isso. Que Deus te abençoe aí com todos aí, a família, e esse frio ainda bem que não está aqui está um calor danado. São 7h40, você está na FM 101.9 e nós estamos entrevistando o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Sérgio Cruz. Governador, um dos pontos ressaltados na sua administração é o emprego, né? Tem sempre... Estou vendo no jornal hoje que Mato Grosso do Sul fecha 2.600 vagas e o setor de serviços lidera demissões. A que o senhor deve atribuir essa... Ô Sérgio, você acompanhou nos últimos 3 anos e 10 meses, né? Mato Grosso do Sul é o segundo estado em geração positiva de emprego. O ranking de emprego ele oscila. Nós tivemos no mês de agosto o melhor mês de agosto dos últimos 7 anos. Mês de setembro teve demissões no setor de serviços, mas teve contratações no setor da indústria, da agropecuária e do comércio. Então isso é muito sazonal pelo momento, mas a taxa positiva nós continuamos sendo o segundo do Brasil, mesmo enfrentando esse momento aí difícil da economia nacional. O Brasil mergulhou numa crise. Nós herdamos, né, do governo anterior, da Dilma, 14 milhões de desempregados no Brasil, é a maior taxa de desemprego dos últimos anos. E aquecer a economia faz com que você gere oportunidades. A economia do Mato Grosso do Sul cresce a nível maior do que a economia nacional, então isso é muito sazonal. Se você olhar, demitiu no serviço, mas contratou na indústria, na agropecuária e no comércio, você acaba equilibrando. E de novo, nós somos o segundo. Primeiro é Santa Catarina, segundo é Mato Grosso do Sul. Qual a expectativa? Com aquele programa que nós fizemos das leis de incentivos, só a Federação das Indústrias anunciou a abertura de 12.180 novas vagas para os próximos meses. Então nós teremos 12 mil vagas na indústria abertas agora nesse período para o final do ano. Por quê? Porque nós readequamos os incentivos fiscais, organizamos esse setor e a gente vê um avanço de emprego. Eu acho que Mato Grosso do Sul nós vamos viver pelos próximos anos sempre entre o primeiro e o segundo estado que mais gera oportunidade de emprego. Isso é bom, porque legal, você ter as pessoas empregadas. Outro número importante, 22 estados brasileiros caiu a renda do trabalhador nos últimos anos. Só teve 5 estados brasileiros que aumentou a renda do trabalhador. E o lugar onde mais aumentou a renda do trabalhador foi Mato Grosso do Sul. Cresceu 8%. O segundo estado positivo, que foi Rondônia, foi 4%. Então mostra que além de ter uma base de empregos sólida que faz do Mato Grosso do Sul segundo estado, nós temos a renda do trabalhador tendo o estado que mais cresceu. Governador, já está praticamente fechando o seu primeiro mandato. Quanto tempo demora para que um governador possa descobrir o caminho das pedras para administrar um estado? Olha, B, governar na fartura é fácil. Os governos antes de 2014, todos os 10 anos antes de 2014, a receita crescia mais do que a despesa e mais do que a inflação. Nós governamos na crise. 2015, 2016, 2017, foi crise para dona de casa, para o trabalhador, para os empresários. Você deve ter amigos que fecharam no negócio. Vocês mesmo do setor de comunicações, sofremos muito. Todo mundo diminuiu a atividade econômica. O Brasil mergulhou na maior crise da sua história. Então governar nesse ambiente requer muita responsabilidade. Acho que o grande resultado foi que nós não titubeamos em tomar atitudes duras até impopulares, mas enfrentamos pautas que o Brasil não enfrentou. Previdência, teto de gastos, reforma administrativa, e que colocou o Estado, né? E pegamos uma herança
que é o pacote de bondades. Você imagina, você lembra que eu falava? Lembro. Em dezembro de 2014, o governador anterior implantou todos os planos de cargos e carreira aprovado em 2013. Quem que pagou a conta? Nós, em janeiro de 2015. Nós começamos o governo com um aumento de 17% na folha e com a queda da arrecadação. Isso impôs ao governo ter atitudes que não deixou o Estado quebrar. Acho que o grande trabalho e a experiência e a equipe, o servidor público foi muito participativo nisso. Eu sou grato aos servidores públicos que souberam entender o momento. Nós tivemos tensões, discussões, mas hoje a gente tem o melhor salário de professor do Brasil. Nós estamos encaminhando o plano de cargos e carreiras já dos administrativos. Nós praticamente readequamos as categorias. Nós temos um compromisso com tanto na carreira dos policiais civis e toda a equipe da Polícia Civil, como os militares. Nós temos um compromisso firmado da valorização dessas categorias, que é importantíssimo. Eles fizeram um belo trabalho. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado mais seguro do país, mesmo com o problema de fronteira, fronteira aberta. Então, o grande desafio foi ter organizado realmente as estruturas estaduais, não deixar o Estado sucumbir à crise. É o que eu falo, eu não gosto de fazer comparativo, mas se você olhar para fora de Mato Grosso do Sul, você vê 20 estados que não pagam folha. E aqui nós estamos com tudo em dia e fazendo investimento. A função do Estado é o quê? Construir o Hospital do Trauma. 21 anos paralisado, terminou, equipou, pôs em funcionamento. Hospital do Câncer. Ali tinha um aparelho de radioterapia de 26 anos atrás. Você vai lá hoje, você vê um aparelho moderno. Você vê 20 leitos de UTI, você vê os leitos que nós abrimos ali, você vai pelo interior, em Ponta Porã, você vê, eu vi ontem o debate, né? O próprio adversário falando, mas ainda tem 2.800 pessoas na fila por fazer cirurgia. Quando começou o nosso governo, tinha 70 mil pessoas. E a caravana da saúde tirou 67.800 pessoas da fila, fez cirurgias, equipou hospitais, levou para o interior, levou para Santa Casas uma parceria, mesmo nesse ambiente da crise. Então, milagre em administração pública não existe. Agora, eu acho que foi as atitudes e o trabalho que fez Mato Grosso do Sul estar posicionado como um dos melhores estados hoje de todo o Brasil. Uma ouvinte nossa ligou para cá no 3349-1240 dizendo o seguinte: governador, gostaria que o senhor mandasse um beijo para minha filha Manuela, ela acordou cedo só para ouvi-lo. Manuela, mandar um beijo do tio Reinaldo para você, um prazer desse carinho de vocês, aí, principalmente as crianças, né? A gente tem um carinho enorme das crianças e eu fico muito feliz. Um beijo para você, Manuela. O governador Reinaldo Azambuja, para os próximos 4 anos, o que o senhor pretende? Primeiro, manter essa questão fiscal em ordem. Acho que o Estado, estando organizado, ele continua sendo um Estado capaz de fazer investimentos. Segundo ponto, finalizar em 2 anos a regionalização da saúde. Todos os hospitais. A entrega definitiva lá de Santa Casa de Corumbá. Maio do ano que vem, 3 Lagoas, Hospital Regional. Dourados, o Polo Regional de Saúde que nós estamos construindo. Jardim, Hospital Marechal Rondon. Toda essa teia de atendimento permeando pelas regiões. Segundo ponto, manter a atividade econômica, né, B? Porque geração de emprego, isso que o Sérgio falou, é fundamental. Se o Estado continuar crescendo, gera oportunidades. Emprego, qualificação profissional. O programa agora, nós temos 2 programas de incentivos fiscais. A Empresa Amiga da Mulher. Vocês têm debatido aqui o aumento da violência contra as mulheres. Agora a empresa que der o emprego para a mulher vítima de violência vai ter um incentivo fiscal maior. Porque muitas vezes, eu vivenciei isso, B, com a nossa subsecretaria de apoio às mulheres, a mulher se sujeita à violência doméstica com medo de sair de casa e não conseguir sustentar os filhos. Então é a Empresa Amiga da Mulher e o aluguel social, que é para proteção às mulheres vítimas de violência. O primeiro emprego ao jovem. Nós estamos com mais de 10 mil vagas de ensino técnico profissionalizante no ensino médio, nas escolas. Nós construímos 2 centros de educação profissional, Dourados, Chapadão do Sul, e todas as regiões têm um ensino profissionalizante. O primeiro emprego. Então o jovem terá a oportunidade do primeiro emprego. A empresa que der o emprego ao jovem tem um incentivo fiscal maior. Você atende 2 lacunas importantes da sociedade. Mulheres e os jovens do primeiro emprego. E principalmente manter a atividade econômica e os investimentos. 79 municípios têm investimentos. O que eu espero hoje do próximo presidente, e espero que o nosso Bolsonaro se eleja?
Ele já falou na sua fala que ele quer diminuir ministério, que ele quer acabar com estatal deficitária. E hoje o que nós precisamos, B? De cada R$100 que a gente paga de impostos, 68 fica com o governo federal. 32 volta para os estados e municípios. É muito pouco, se você analisar. Brasília está muito caro, então é gastar menos com Brasília para gastar mais com o Brasil. Um presidente que faça as reformas estruturantes, que vai ser necessária para o país. Não tem milagre, né? O presidente eleito vai ter que tomar atitudes de fazer uma reforma tributária. Eu sou defensor do imposto do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Acaba com essa parafernália de ISS, ICMS, que é uma legislação perversa, porque cada estado tem uma, e você acaba arrumando uma competição desleal. Por isso que nos municípios de fronteira, às vezes o comércio perde muito, porque do outro lado tem uma legislação diferente. Então hoje você vê, na fronteira nós estamos igualando 64 alíquotas no setor de vestuário, material de construção e supermercado para manter competitividade. Diesel, por exemplo, São Paulo era 12, Mato Grosso do Sul era 17. Quando a gente diminuiu para 12, eu fui em Três Lagoas, aumentou 30% as vendas. Ainda é acanhado, mas imagina a quantidade. Então, manter o governo, um governo que realizador, obras nos 79 municípios, consolidar e ver um estado pujante. Eu me desculpe o adversário, né? Mas ele olha, parece que tudo está mal. E nós vemos Mato Grosso do Sul bem, as pessoas têm felicidade em morar aqui no estado. Problemas todos os estados têm, mas os nossos ainda são bem menores do que a maioria dos estados brasileiros. Sérgio. O governador, o Bolsonaro, seu candidato a presidente da República, ele tem manifestado uma certa indiferença à questão indígena, que é uma das mais graves aqui do estado de Mato Grosso do Sul, cuja violência foi refreada no seu governo. Isso, justiça seja feita. Como tratar um Bolsonaro que disse que não vai demarcar nenhum palmo de terra indígena, a questão indígena de Mato Grosso do Sul, que é um dos mais graves problemas do estado? Olha, Sérgio, você acompanhou e nós debatemos muito isso, só diminuiu essa tensão entre produtores no nosso governo, porque nós criamos uma subsecretaria dos assuntos indígenas. Criamos um programa que chama Programa de Apoio às Comunidades Indígenas. Com o quê? Assistência técnica, artesanato, turismo, presente nas aldeias, tratores, melhorias lá nas aldeias. E eu propus a Dilma, você lembra, de usar o dinheiro da dívida para a gente indenizar aquelas terras onde tem conflito. No nosso governo, você acompanhou, só teve 2 invasões. Uma em Antônio João e outra em Carapó. Não teve mais nenhum problema de invasão. Nos governos anteriores, nós estamos com 102 propriedades invadidas, nessa briga que não interessa a ninguém. Então é levar o Bolsonaro, que nós podemos sim pacificar o campo, criar a condição para o indígena ter ali a sua propriedade, poder produzir, sem nenhum conflito. O produtor também. Agora, aquele produtor que foi invadido precisa ser indenizado. Essa terra precisa ser paga, ela é uma terra titulada, ela tem escritura pública, então fica um conflito. O que nós temos que ser? O intermediador disso. Mostrar para o Bolsonaro que nós precisamos regulamentar isso. E eu propus para a Dilma, eles não me deram nem resposta. O que eu propus? O Estado paga por mês 50 milhões de dívida da União. Pega o dinheiro durante aí um ano, você faz 500 milhões. Você praticamente pacifica e indeniza esses produtores e titulariza essa área, porque o índio, Sérgio, não tem terra, você sabe. O índio, ele é usufrutuário da terra. A terra é da União, é do governo federal. O índio não tem a escritura, a aldeia não é titulada em nome da comunidade indígena, é terra da União. Então eu acho que esse é o caminho. A gente conversa bem com o Bolsonaro e a gente vai levar de novo essa proposta, porque aí nós vamos pacificar. Eu mantive aqui, e eu acho que nós temos assim, bolsa universitária indígena, para fazer formação profissional e ensino superior aos indígenas. E o Estado tem que estar presente em todas as comunidades. Nos assentamentos rurais, nós distribuímos 1.400 equipamentos. A Agraer evoluiu muito no serviço ali, porque nós temos que, a sociedade é o todo. Você não vai fazer uma sociedade crescendo, muitas vezes discriminando um lado A ou lado B. Nós temos que pacificar o Brasil, não é isso? Exatamente. Nossa missão. E é isso que nós fizemos, Sérgio, entrar dentro das aldeias. Eu vejo a alegria dos indígenas quando eles levam para os festivais os artesanatos. E quanto isso é procurado
pela sociedade e pelos Verdade. turistas. Então é estimular isso, fazer um roteiro turístico com aqueles que vêm visitar Mato Grosso do Sul. Agora até dezembro nós vamos ter 14 novos voos para Mato Grosso do Sul. Por quê? Nós reduzimos o ICMS do querosene de aviação de 17% para 3%. 14 novos voos em várias regiões. Sabe o que significa isso? Turistas chegando. Levar eles para conhecer a aldeia, a atividade. Então, nós precisamos estar presente para diminuir esses conflitos. E a minha proposta é dialogar com o futuro presidente, o Bolsonaro, para a gente seguir com uma política que a Dilma não quis fazer, mas eu tenho certeza que esse é um bom caminho para a gente pacificar o campo. Governador, já que o senhor está falando de querosene de aviação, aproveita, dá uma olhadinha na gasolina de aviação também, que merece. A aviação pequena no Mato Grosso do Sul sempre foi o Jeep, a integração que nós tivemos aí nesse Pantanal. E tá difícil de manter a coisa. Vamos tocar isso também, Bê. Nós já fizemos no querosene, vamos ver na gasolina. Gasolina azul, né? Por favor. Governador, olha, nós queremos agradecer a sua presença. Nós queremos parabenizá-lo por tocar Mato Grosso do Sul num momento de crise como nós passamos, não é? E foi muito importante a gente ver o funcionalismo. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas está difícil, mas ainda estamos recebendo em dia. Quer dizer, o pagamento em dia, a pontualidade do Estado, são coisas que contam, são marcas de boa administração. Eu quero agradecer a sua presença e deixá-lo à vontade, para inclusive pedir o voto, claro, não é, àqueles que nos ouvem. Olha, Bia, agradecer a você, ao Sérgio, a toda a sua equipe aqui, né, da Pantanal, da FM, obrigado. Difusora Pantanal. Sou muito grato pela oportunidade. Eu acho que uma coisa, em administração pública não tem milagre. É o salvador da pátria, só o Sassá Mutema, você lembra dele? Lembro. Lá da novela. Tem gente que se coloca como salvador da pátria, não tem isso. Ou você toma atitudes e governa com responsabilidade, ou as coisas não vão acontecer. Problemas a gente vivencia todos os dias em administração pública. Agora, atitudes e responsabilidade precisa ter coragem para fazer. E eu acho que nós tivemos coragem nesses 3 anos e 10 meses para não deixar o Mato Grosso do Sul quebrar como a maioria dos estados brasileiros. É triste ver o Rio de Janeiro como está, né? Sim. É triste ver Minas, Rio Grande do Sul, meu amigo lá, o Sartori, não conseguiu pagar o 13º de 2017 ainda. Difícil. Então é duro para o servidor. E aqui, as coisas com todos os problemas, não é só do governo, é da sociedade, é da dona de casa, é do trabalhador, vai andando bem. Nós dialogamos com os funcionários, nós estamos mantendo a regularidade de pagamentos, nós temos investimentos nas 79 cidades, como é gratificante você ver ontem o Marquinhos falando, em tudo que tem na capital o governo está ajudando. Exato. Isso é parceria, e essa parceria a gente construiu nas 79 cidades. Segurança pública melhorou, eu tenho os indicadores, daí você trabalha muito com segurança, caiu todos os indicadores de criminalidade no Mato Grosso. O único que aumentou foi feminicídio. E é algo que tem preocupado, essas violências contra as mulheres. Mas de todos os outros itens, roubo, furto de veículo, homicídio doloso, homicídio culposo, tudo caiu. Por quê? Porque nós fizemos uma política de segurança. Pagava melhor salário de professor, avançar no IDEB, 54 escolas em tempo integral e agora a proposta de ampliação. Então eu sou grato. Quero agradecer a Mato Grosso do Sul, quero agradecer a Campo Grande, né? Tive 200.292 votos aqui. Muito bom. E quero pedir um voto de confiança. No dia 28 agora, pedi um voto para o 17, que é o Bolsonaro, nosso candidato, desde o primeiro turno com a gente, e para o 45, que é o meu número, para a gente continuar governando com responsabilidade, com transparência, com decência, enfrentando aí as mentiras, né? Porque essa campanha ficou a campanha da mentira contra a verdade, e eu estou mostrando a verdade e eles querem construir uma mentira, não estão conseguindo, desabaratamos até banco, fabricante de fake news, por isso que precisa prestar atenção, porque a rede social ela é muito importante na vida nossa, né? Mas tem muita mentira sendo contada, então discernir entre a verdade e a mentira, e são os bunkers que nós vamos desconstruindo. Na sexta-feira a Polícia Federal já apreendeu ali os computadores, ficavam fabricando fakes mentirosos sobre a minha pessoa, minha família. Então, mas isso faz parte, eu não reclamo,
O importante é saber que a gente está de cabeça erguida e com o Mato Grosso do Sul sendo um dos melhores estados para se viver. Então, muito obrigado a vocês. Pedi o voto de confiança no 45 e no 17, no dia 28.